Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre percepção visual, que é a maneira de como o cérebro interpreta e recepciona os estímulos visuais e faz sua representação interna. Não basta eu ver, eu tenho que compreender, entender e fazer uma representação daquilo que eu estou vendo. Se eu, por exemplo, ver uma flor, alguém pode me dizer assim: é uma flor, mas a outra pessoa pode dizer é uma margarida, outra pessoa pode dizer é uma rosa, porque nós temos vários tipos de flores. Então, quando nós vimos algo, podemos representar de acordo com a nossa vivência, né? Quem está acostumado com margarida vai falar, é uma margarida. Quem está ali com mais vivência com rosa vai dizer, é uma rosa. E por que a percepção visual é tão importante? Porque ela é relevante para a leitura, escrita e cálculo. Veja, a percepção visual está muito ligada à mão. Por isso que a gente fala, né? Percepção visual e mão. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu tenho que olhar para algo, de repente eu tenho que abaixar minha cabeça e escrever algo. Olho e mão estão muito conectados. E isso é importante para quem? Para leitura, para escrita, para cálculo, né? Eu preciso ler, eu preciso correr os meus olhos naquele texto. Na escrita, eu preciso correr os meus olhos, e se eu tiver que copiar, então, de um quadro, de outro lugar, eu preciso olhar e voltar para o caderno e escrever. E o cálculo? Eu preciso visualizar o quê? Que quando eu somo que dá mais de 10, né? Eu vou ter que subir umzinho na outra casinha. Eu tenho que entender que eu só posso colocar a unidade até 9, a dezena até 9, a centena ali, né? Quando não tem a milhar, aí eu posso colocar o número integral ali. Então, a percepção visual, né, é muito importante ser trabalhado, tá? Foi o que eu disse. Os efeitos dessa área na leitura e na escrita são fundamentais, pois fazem com que seja desenvolvida a capacidade de perceber o traçado das letras, a distribuição das letras, as palavras dentro de um espaço, a sequenciação adequada na leitura e ainda permite localizar visualmente alguma palavra em determinada página no livro. Vai lá, procura a palavra chaveiro, tá lá 2 páginas depois. E eu consigo fazer isso com a minha percepção visual. Nós sabemos que nós aprendemos pelas informações dos estímulos sensoriais, né? E nós temos aí 5, né, sentidos. Se pudéssemos usar todos em uma aprendizagem, né, seria muito bom, seria muito importante. Mas a percepção visual são os receptores das informações. Como eu disse, não basta ver, tem que perceber, tem que saber o que é e como é. Não basta eu olhar este copo, tá? Eu tenho que saber que é um copo, eu tenho que saber que ele é branco, eu tenho que saber que ele tem uma parte branca e preta, que ele é grande, para que ele serve? Para beber o líquido que está dentro dele, como que ele é, quais são as características dele. Como eu disse, o olho comanda a mão, não olhar comanda a minha mão. Como eu disse, olho e mão são muito associados.
olhar no quadro e voltar para o caderno. Não é uma tarefa fácil para quem tem uma alteração de percepção visual. E o que a gente pode trabalhar e até intervir e estimular? Trabalhar figura fundo, procurar símbolos, procurar objetos. Nós estamos trabalhando aí percepção visual. Percepção visual, né? Dificuldade no autismo, no TDAH, na dislexia? Sim. A percepção visual precisa também ter uma atenção. Veja, que eu preciso compreender aquilo que eu vejo. No autismo, né, a gente sabe que o contato visual é prejudicado, é escasso, né? Virar os olhos, né? Não olhar determinado lugar para compreender. A atenção compartilhada dele não é boa, por isso que a percepção visual, nesse sentido, também não é muito boa. Na dislexia e no TDAH também, pode se perder ali na hora da percepção visual. Sim, mas embora a dislexia esteja mais presente na percepção auditiva, que é ali a troca de fonemas. Por quê? Porque ouve, né? E às vezes o cérebro entende, tem que repetir auditivamente, né? Para que essa memória fonológica se instale bem instaladinha no cérebro de um disléxico. A percepção visual, ela verifica o quê? Tudo. Ela verifica a forma, ela verifica a funcionalidade, qual é a função. E isso precisa estar bem processado. Porque se uma criança tem uma alteração na percepção visual, ela vai ter problemas em muitas áreas, né? Como eu disse, da leitura, da escrita, da matemática. A maioria dos testes que nós temos, a gente parte dos sistemas sensoriais. Aí nós vamos falar um pouquinho da percepção auditiva, que no slide anterior até eu falei um pouco. Essa função cognitiva descreve como nós, seres humanos, conseguimos identificar, interpretar e processar informações via o quê? Auditivas. O processamento auditivo está relacionado com fatores que são percebidos pela audição e que, ao mesmo tempo, são processados pelo cérebro, associado, claro, a outras áreas cognitivas. Não é só aqui, né? Ela é de outras áreas cognitivas, importantíssima para o processo de aprender. Está relacionada à memória fonológica, como que eu disse, semântica, que é dos significados. Precisamos muito da atenção, tanto na percepção visual quanto na percepção auditiva, para que a gente possa juntar, né, o que eu vejo com aquilo que eu escuto para poder aprender. E as vias, né, podem ser divididas de forma muito clara em dois grandes eixos da audição. A audição verbal e a audição não verbal. A audição verbal se concentra no lobo temporal, aqui que fica perto das nossas tempos, da nossa orelha, que é o dominante, que é o lobo responsável pela fala. Já a audição não verbal se concentra no lobo temporal, mas não dominante. Mas que está uma separada da outra? Claro que não. É ela que não organiza a fala e que é responsável por menos habilidades, mas não por isso importantes, tá? Os dois lobos se comunicam e transmitem informações auditivas. Uma pode ter mais habilidade e outro pode ter um pouco menos habilidade, mas sempre em conexão, tá?
E essas áreas são associadas, né, às áreas temporais secundárias e também às áreas parietais, que estão aqui, né? Logo depois do occipital vem a área parietal. Tudo está muito ligado, né? Quando termina um lobo, começa o outro, né? E ali sucessivamente, e as conexões, e as sinapses, a neuroplasticidade, vai tudo sendo feito, vai sendo tudo sendo realizado. Esses estímulos são, então, encaminhados para a memória associativa, que é o quê? O pensamento, né? Tudo numa conexão, né, ali próprio para que a gente possa estar ali percebendo e ouvindo e fazendo ali relações, identificando ali no nosso pensamento, mentalmente.